O estudo de hoje é sobre os maiores lucros da bolsa pela ótica operacional, né? Especificamente aqui a margem EBITDA. É um indicativo muito importante de empresas lucrativas, tá? Empresas com margem operacional alta são empresas geradoras de caixa e, consequentemente, ou são pagadoras de dividendos ou são empresas com potencial de crescimento. Então, olha só, as elétricas, sempre presente em qualquer ranking de melhores empresas que a gente vai fazer, buscando por bons indicadores operacionais. A primeira que aparece é a Taesa, com uma margem EBITDA de 83,7% reportada no último trimestre, seguido aqui de Alupar, com margem EBITDA reportada no último trimestre de 81,4%, e em terceiro a Transmissão Paulista com margem EBITDA de 80,1%. Então as transmissoras elas são muito fortes, a gente já sabe, né? Eficiência é o nome aí para o setor, ou seja, tirando ali, né, depois da receita, todos os custos e despesas ligados ao negócio até chegar no EBITDA, a margem de lucro dessas empresas, lucro operacional, é de mais de 80%, né? Então é um excelente negócio para se investir. Aí dentro do setor elétrico, eu destaco também duas geradoras, a Engie Brasil e também a Eletrobras, que estão aí entre as boas margens da Bolsa de Valores. A Engie com uma margem EBITDA aqui de 69,7%, reportada no segundo trimestre, e a Eletrobras com a margem de 50,1%, também reportado no segundo trimestre. Então aqui pela margem EBITDA você já sabe que tem empresas aqui de potencial para bons dividendos e também para crescimento no longo prazo. Pela margem EBITDA você já tem um direcionamento de que o negócio da empresa dá resultado. E esse tipo de análise, esse tipo de estudo é bom para você descobrir negócios diferentes na Bolsa de Valores com potencial. Então vamos às empresas e a gente vai entendendo aqui um pouco do racional, lembrando que eu me fundamentei direto no RI das empresas. E o período que eu me embasei foi o segundo trimestre de 2024, tá? Agora vamos para setores mais aleatórios. Você vai ver que vai aparecer empresas aqui pouco comentadas. Eu estou buscando por empresas com margens superiores a 50% para a gente garantir, né, empresas em que o risco de prejuízo ou a queda brusca ali do lucro operacional seja menor. Então olha só, entre as maiores margens operacionais da bolsa aparecem para a gente a PetroRio, setor petrolífero. A empresa reportou margem EBITDA de 78% no segundo trimestre e aqui é ação de crescimento. O diferencial da empresa é que ela é focada na produção de petróleo e gás, então é uma empresa enxuta, né? Se a gente comparar, por exemplo, com uma Petrobras, que é muito maior, muito mais complexa ali em termos de negócio, né? E aqui o foco é desenvolvimento de campos já maduros. É menos risco, então, e é menos custo aqui da operação, o que se traduz nessas margens tão altas aí para a empresa. Uma outra ação, uma outra empresa aí que figura entre as maiores margens da bolsa é a própria bolsa, a B3. A empresa reportou margem EBITDA aí no segundo trimestre de 2024 de 73,3%. Aqui a força operacional é muito em função do monopólio que a empresa tem, né? Aqui no Brasil é a única bolsa, então naturalmente ela vai ter mesmo aqui margens elevadas. Quanto mais investidores para a bolsa, melhor para a B3. Quanto mais empresas abrindo capital, melhor para a B3. Quanto mais juros caírem no mercado, melhor, porque traz fluxo estrangeiro de volta aqui para o nosso mercado, o que seria positivo não só para a B3, mas para todo o mercado. E agora aqui no nosso ranking começa a surgir negócios diferentes, menos conhecidos, como por exemplo a Multiplan, segmento de shopping centers. A empresa reportou margem EBITDA no segundo trimestre de 2024 de 72,2% e está inclusive nos seus maiores níveis de lucros atualmente, não só operacional, mas também olhando aqui para lucro líquido. Além disso, a empresa com dívida baixa e potencial aí de mais crescimento pela frente. O segmento de shopping centers é bastante forte, não é à toa que tem mais empresas aqui figurando entre esse nosso ranking aí de empresas, como é o caso da Allos, que é uma empresa resultado aí da fusão com a BR Malls. Veja que a empresa reportou margem EBITDA de 71,2%. E aqui não é só resultado operacional que vai forte, mas a empresa também está entregando lucros melhores e também segue aí com potencial de crescimento, imaginando que os shoppings estão cada dia mais frequentes aí e requisitados pelos consumidores, né? E não sou eu que estou dizendo, basta olhar aí os resultados dessas empresas. Vamos para mais uma empresa, mais um segmento que se destaca muito aqui nesse quesito de margens operacionais altas, é a Log.
Aqui é uma empresa de galpões logísticos, ela não só aluga os seus galpões, mas também administra e vende os seus empreendimentos, realizando ali o lucro na operação, e isso acaba gerando uma margem muito forte. Mas olha só, margem EBITDA aqui da empresa, ela é de mais de 260%, mas eu vou considerar aqui para o nosso ranking a margem de locação, né, que foi aí de 71,9%, porque é o negócio principal da empresa, então eu acredito que o mercado olha mais para o negócio principal. Então essa parte de vendas aqui dos empreendimentos que a empresa constrói acaba sendo um chamariz muito importante. Se fosse uma empresa já consolidada, certamente seria pagadora de dividendos. Então é um negócio para a gente olhar hoje, enquanto ainda é uma empresa pequena, né? Um dos bons negócios aí da bolsa hoje para crescimento ainda. Vamos ver aqui mais negócios dentro aqui desse racional de vídeo, negócios rentáveis entre as maiores margens operacionais. Eu trago a UIS, segmento de corretagem de seguros, bem pouco comentado também, porém muito rentável. A gente já falou dela aqui algumas vezes. Ela fica com a parte lucrativa do negócio, né, o filé do negócio, que é a corretagem, enquanto, por exemplo, as seguradoras assumem ali o risco. Tem uma margem maior, as seguradoras, mas o risco também por parte delas é maior. Aqui é só a corretagem que a empresa vai receber, né? Então, olha só as margens operacionais, 67,3%. Então, são ótimas margens e é uma empresa que pode crescer e pagar dividendos razoáveis também, dado aí o segmento de atuação, uma vez que a empresa ela não precisa de uma estrutura robusta para operar, e isso por si só já deixa o custo ali das operações para ela mais baixo. É simplesmente a empresa trabalhar os canais de vendas, e é isso que ela vem fazendo, e os lucros aí não só operacional, mas lucro líquido também, eles vêm crescendo, né? Principalmente de 2023 para cá. E qual que é o detalhe importante aqui, pessoal, você que está comigo nesse vídeo para sua análise? Para a maioria das empresas aqui que eu estou listando até aqui, tirando as elétricas talvez, essas empresas que têm margens operacionais elevadas, a maioria delas estão abaixo das cotações lá dos níveis de antes da pandemia. O que acontece? Tem empresas aí hoje com lucros 2 vezes maiores do que aquele período. Ou seja, o mercado está esperando talvez uma sinalização de mais corte de juros, por exemplo, talvez para ficar comprado nessas empresas, porque um dos fatores que impactam o resultado depois do EBITDA, que é o que a gente está discutindo, EBITDA e margem EBITDA, é o resultado financeiro, que são os juros que as empresas pagam ou recebem, a depender do modelo de negócio. Não que essas empresas aqui estejam endividadas, não é isso. Mas alguns setores aqui dependem de consumo da classe média e classe baixa, que é sensível também a juros. Só que é uma questão que não tem como essas empresas fazerem muito em relação a isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É por isso que é importante você olhar o EBITDA e a margem EBITDA, porque essas empresas aqui dificilmente, sabendo que a gente está num ciclo de juros alto, mas as empresas têm uma margem operacional muito alta, significa que dificilmente essas empresas quebrariam, né? Dificilmente elas iriam mergulhar ali em prejuízos, uma vez que o negócio delas é rentável. Essa é a visão que eu estou querendo passar para vocês nesse vídeo. Então, às vezes a gente fica preocupado, né, com a cotação da empresa caindo, mas o lucro da empresa, na maioria das vezes, ele está subindo. É olhar menos cotações e mais lucros. E isso as empresas têm entregue e você está vendo aqui em mais esse vídeo com esse ranking aqui com os maiores lucros operacionais da bolsa. Vamos aqui para mais algumas para a gente não se alongar, mas quando a gente está buscando por lucros operacionais e margens altas, aparecem, né, diversos negócios, inclusive negócios talvez mais difíceis, mais complicados. E aqui a gente tem a Suzano, na nossa listagem aqui no nosso ranking de margens operacionais altas na bolsa. Veja que ela reportou margem EBITDA de 55% no segundo trimestre. Aqui já é uma empresa mais sensível a commodities, mas aqui sim a dívida pode pesar no negócio da empresa, simplesmente porque faz parte do negócio, demanda investimentos. E para a Suzano, a gente tem a questão do preço de commodities que tem que estar em alta, né? Isso que o investidor deve vislumbrar quando investe em commodities. Mas qual que é o detalhe aqui? Agora que você sabe que a margem de celulose é boa, quando tiver no ciclo de baixa, é compra. Não que você vai acertar o fundo, mas se você está vendo cotações caindo a níveis
de anos atrás com lucros maiores, é começar a montar a posição. Não é o caso agora, mas é um caso para você acompanhar, porque commodities nos ciclos de baixa dão oportunidades. Como exemplo do que eu estou dizendo aqui, né, investir em commodities no ciclo de baixa, a gente tem uma empresa que representa o que eu estou falando, que é a Vale. Ela não está aqui entre as maiores margens operacionais, está próximo desse ranking nosso. Eu vou deixar mais empresas na descrição, mas hoje nós estamos no ciclo de baixa do minério e é agora que você tem que olhar para a empresa. A mesma coisa vale para as outras commodities. Chegou no ciclo de baixa, é começar a montar a posição devagar. Se você olhou para o operacional, a margem do negócio é boa, é isso. Você não vai achar a empresa maravilhosa dentro de um cenário maravilhoso. Isso não existe. E ainda em commodities, ó, se a gente seguir com a relação aqui, né, do maior para o menor, né, da maior margem para menor, quem aparece aqui também na nossa listagem, no nosso ranking, é a Petrobras. A empresa tem aproximadamente aí 50% de margem EBITDA e o entorno em relação à Petrobras é muito do que nós já discutimos aqui no canal várias vezes, né? Se a gente ignorar, deixar de lado os ruídos que afetam muito a empresa, que afetam muito o dia a dia em bolsa principalmente, fora essas questões, hoje é outra empresa, né? E aqui para a Petrobras, para o resultado em si, eu vou dar uma colher de chá aqui, como se diz, por quê? Se a gente olhar EBITDA ajustado para achar a margem, que é o tema do vídeo, a gente vê que ele foi afetado aí por não recorrentes, né? Como a gente sabe, a empresa até deu prejuízo, mas foram não recorrentes, né? E aí nesse sentido a margem teria sido ali na casa dos 40%, considerando o resultado que ela reportou. Porém, eu vou considerar aqui o EBITDA ajustado recorrente, que seria esse montante aqui de 62,3 bilhões. E aí, dividindo aí pela receita líquida, seria aí praticamente 51%, tal, que é uma margem excelente. E aí, se você está comigo até aqui, talvez você está se perguntando, né? Cadê os bancos? Geralmente, né, os bancos eles estão em todo tipo de ranking aí com melhores ações que a gente faz, né? A gente tem ótimas empresas no setor, é mais do que justo. Mas o que acontece? Os bancos eles não têm EBITDA, é por isso que eles não estão aparecendo aqui nesse ranking específico. E aí por que o banco não tem EBITDA? Porque simplesmente não faria sentido, né? Imagina que o EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Mas vamos parar nos juros, né? Imaginando que é o lucro antes de juros. Como os bancos lucram com juros, como que a gente descontaria do lucro do banco logo os juros, sendo que é o negócio deles, ganhar com juros? Então não faria muito sentido, né? Então por isso que o banco não tem EBITDA. Mas eu fiz um vídeo ranqueando aqui os bancos pela ótica do ROI. E aí sim, faz todo sentido para analisar os bancos. É esse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, passa lá depois para você conferir. Ficou bem interessante também. E aqui a gente ainda tem empresas com margem EBITDA acima dos 50%. Se a gente for esmiuçar bem aqui na bolsa, por exemplo, a Sabesp, a empresa reportou um trimestre forte, inclusive, né, com margem EBITDA aí em mais de 54%, né, 54,2%. A Sabesp, inclusive, que vem virando o jogo, aí, por exemplo, contra a Sanepar, no sentido de margens operacionais. A Sabesp, se eu não me engano, lá em 2022, mais ou menos, tinha margens ali abaixo dos 30%, né, e agora está batendo aí mais de 50%. E a Sanepar, se eu não me engano, reportou cerca de 38%. Ou seja, não significa que ela é a melhor olhando só um fator isolado, mas a gente vê que o potencial está se destravando, não é de hoje. E aqui dentro desse ranking a gente tem mais empresas que ainda estão acima dos 50% de margem operacional. Por exemplo, a JHSF, falamos dela recentemente, vem retomando as margens, reportou aí no consolidado dos seus negócios margem de 51%, ou seja, não só tem um negócio lucrativo nas mãos, como vem retomando também a sua lucratividade em todos os sentidos. Então a gente tem bastante empresa aí, né, que pode figurar entre as maiores margens de lucro operacional da Bolsa de Valores. Acho que é um ponto inicial importante para a gente estar adotando nos estudos. O que eu queria te mostrar aqui hoje é que existem outras empresas na Bolsa além de bancos e elétricas. Obviamente vai depender do seu objetivo, mas independente se você tem foco em dividendos ou se você tem foco em crescimento, a sua análise ela tem que passar pelo lucro operacional. E se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.